Polícia Cidadã. Aqui, a sociedade tem mais voz. Olá, meus amigos do programa Polícia Cidadã. Hoje nós estamos fazendo um programa especial diretamente de São Paulo, mais especificamente, diretamente do Aeroporto Internacional de Guarulhos, na Delegacia de Polícia Federal, a Delegacia Especial do Aeroporto Internacional de Guarulhos, entrevistando o doutor Marcelo Ivo de Carvalho, 14 anos de Polícia Federal, bastante conhecimento nessa área e que vai nos trazer um pouco das informações relativas a esse trabalho em um aeroporto internacional. Tudo bem, doutor Marcelo? Tudo bem, bom dia a todos, bom dia ao senhor. Agradeço aí a presença aqui no aeroporto para divulgar aí o nosso trabalho, aí, procurar mostrar um pouquinho aí para a população o papel da Polícia Federal, a importância do papel da Polícia Federal aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. Nós é que agradecemos. E a primeira pergunta é uma curiosidade, né, de quase todos o povo brasileiro. Como é que se dá o trabalho? Qual é a quantidade de pessoas que transitam num aeroporto que a gente acha que é o maior aeroporto do Brasil? Sim, o Aeroporto Internacional de Guarulhos é o maior aeroporto do Brasil, da América do Sul e do Hemisfério Sul. Ele é o 29º maior aeroporto do mundo e ele tem uma circulação média de pessoas de mais de 200 mil funcionários, passageiros, pessoas que vêm ao aeroporto acompanhar parentes, pessoas que vão embarcar. Nós temos aí uma população diária de por volta de 200 mil pessoas. São 45 mil pessoas credenciadas, funcionários credenciados, e por volta de 100 mil passageiros embarcando e desembarcando no aeroporto de Guarulhos todos os dias. Isso é uma cidade, né? É uma pequena cidade, né? Existe uma concentração de um grande número de pessoas num espaço de 14 km², que é a área total do aeroporto de Guarulhos. E quando pensam em aeroporto e pensam em Polícia Federal, pensam logo no tráfico de drogas, né? Na entrada de drogas no Brasil. Como é que é o trabalho, um pouco do trabalho da Polícia Federal, especificamente no controle ou na repressão ao tráfico de drogas? O Aeroporto Internacional de Guarulhos tem uma posição estratégica atualmente para o tráfico de entorpecentes. O Brasil ele não é produtor de cocaína, os principais produtores da cocaína são Peru, Bolívia e Colômbia. Essa cocaína normalmente ela é introduzida por via terrestre ou por meio de aviões privados no território nacional, e Guarulhos acaba servindo como um corredor para a distribuição do entorpecente para países da Europa, África, Ásia e Oriente Médio. Nós temos uma grande conectividade, são mais de 200 voos internacionais todos os dias embarcando e desembarcando no país, de modo que para fazer frente ao uso pelo tráfico internacional, pelo tráfico internacional dessa estrutura, nós temos um grupo especializado que faz uma verificação de passageiros, análise de perfil de passageiros, voos de risco, além de nós contarmos ainda com um escritório de inteligência que realiza investigações no âmbito do aeroporto e um serviço de canil que é utilizado para inspeção de passageiros e carga no aeroporto de Guarulhos. Agora, além do tráfico de drogas, existem outros tipos de crimes menores. O furto, o roubo, isso tudo cai para a Polícia Federal ou vai para a Polícia Civil? Só será atribuição da Polícia Federal a realização da investigação desses crimes em caso de haver algum prejuízo para bens, interesses e serviços da União. Caso contrário, nós temos aqui a Polícia Civil, que realiza a investigação dos chamados crimes comuns, crimes estaduais. E existem algumas exceções, né, para alguns crimes, né, no caso, crimes que normalmente são apurados pela Polícia Civil, que são praticados a bordo de aeronave, acabam sendo atribuição da Polícia Federal realizar a investigação. Então, é muito comum também que nós tenhamos algum desentendimento entre passageiros, furtos a bordo de aeronave. Nessa situação, a Polícia Federal ela acaba sendo a responsável por realizar a investigação, além de outros crimes também federais,
federais, muitos deles crimes transnacionais. Nós temos a evasão de divisas, o contrabando, o descaminho, tráfico de bens, de material biológico. Existe uma série de crimes aí que utilizam do aeroporto para a sua prática. Em algum tempo no passado, ficou muito preocupante a questão da infraestrutura dos aeroportos com relação aos grandes eventos. Então, nós tivemos a Copa das Confederações, nós tivemos o Encontro Mundial da Juventude, nós tivemos a Rio+20, né, que grande fluxo também passou por São Paulo, e nós tivemos, por último, as Olimpíadas. O senhor considera que foi um sucesso a atuação dos aeroportos, especificamente aqui de Guarulhos, nesses grandes eventos? O aeroporto de Guarulhos, após a privatização, ele recebeu uma série de melhorias que contribuíram para que o trabalho de todos os órgãos públicos, o atendimento dos passageiros ocorresse de forma adequada. Foi considerado um dos aeroportos melhor avaliado dentre os aeroportos que foram utilizados para o evento Jogos Olímpicos. No evento Copa do Mundo também, o trabalho ocorreu normalmente, os passageiros tiveram o atendimento adequado, a segurança do aeroporto atualmente é considerada muito boa. A operação também desenvolvida por todos os órgãos de segurança pública, né? Houve uma estrutura adicional para receber esses grandes eventos. Ocorreu de forma bastante tranquila, com colaboração entre todos os órgãos. A estrutura atual do aeroporto, ela melhorou bastante. Então, ele está preparado para receber qualquer tipo de grande evento nos dias atuais. Somos o aeroporto que responde por 65% de todo o tráfego aéreo internacional, né? É um aeroporto bastante estratégico, né, para o Brasil, para a realização de qualquer grande evento. Somente fazendo comparativo, o segundo aeroporto mais importante em tráfego aéreo internacional é o aeroporto Galeão, que corresponde a 20% de todo o tráfego aéreo internacional. Agora, falar de um aeroporto internacional, a gente lembra que na outra ponta tem um outro país, uma outra polícia. Como é que se dá a cooperação entre países, entre as polícias aqui do Brasil com a polícia do país de origem ou do país de destino de determinado passageiro? Nós temos um trabalho de cooperação internacional bastante intenso, principalmente por conta da existência de diversos delitos transnacionais que são praticados por meio dos aeroportos. A Polícia Federal ela mantém adidos policiais e oficiais de ligação em outros países que auxiliam nesse contato, além de outros países manterem também adidos policiais e oficiais de ligação no Brasil. E especificamente no caso do Aeroporto Internacional de Guarulhos, nós temos um programa internacional que é chamado Intercops. É um programa que tem por objetivo fomentar a realização da cooperação internacional. Além de nós recebermos policiais periodicamente aqui no aeroporto de Guarulhos, policiais que trabalham em aeroportos, que acompanham nosso trabalho, que fazem exposições também sobre os seus trabalhos com a finalidade de trocar informação. Nós criamos um grupo de troca de informações. Nós temos atualmente um grupo que é composto por mais de 200 policiais que trabalham em aeroportos e existem mais de 90 países também que participam desse grupo que conseguem realizar a troca de informações em tempo real, de forma bastante ágil, bastante dinâmica, considerando aí a necessidade que existe dessa informação ser repassada para outros órgãos de forma bastante célere. Em muitos casos nós dispomos de apenas algumas horas, né, para repassar a informação, solicitar uma colaboração. Além do que existe uma limitação de recursos, acho que em todos os aeroportos, de modo que é impossível que se faça uma fiscalização de 100% de todos os voos, de todos os passageiros. Então, essa cooperação ela é muito importante para a potencialização do uso dos nossos recursos, potencialização dos resultados do nosso trabalho. Falamos de cooperação internacional e a cooperação interna com os outros órgãos, né? Receita Federal, Ministério da Agricultura, Anvisa. Existe algum comando
para que isso daí ocorra? Existe algum colegiado, algum órgão? Isso é o que todo mundo pensa. Na verdade, não existe nenhuma hierarquia entre os órgãos, mas o trabalho de colaboração ele é bem frequente. Em muitas das atividades envolvidas por outros órgãos, existem situações em que são observadas práticas ilícitas, né? Principalmente no caso da Receita Federal. Nós temos o terminal de cargas, que é um terminal de cargas bastante importante, responde por 33% de toda a carga aérea movimentada no Brasil. Em muitas das fiscalizações realizadas pela Receita são verificadas a ocorrência de delitos, pessoas que fazem algum tipo de declaração falsa, trazem produtos proibidos, desvio de carga, envolvimento também de alguns funcionários de empresas em delitos. Existe uma proximidade também com a iniciativa privada, né, principalmente com empresas aéreas, furtos, né, praticados em áreas restritas de segurança. Além disso, temos um trabalho conjunto com a Polícia Civil com o objetivo de melhorar os índices de segurança em áreas restritas de segurança, com o objetivo de identificar desvios de funcionários de empresas, né, principalmente violação de bagagens de passageiros, em relação à Anvisa também, em relação à importação de medicamentos proibidos, medicamentos sem registro, produtos anabolizantes. Temos também um trabalho conjunto bastante próximo, troca de informação. Isso é fundamental, né, para o nosso trabalho e tem contribuído para que nós tenhamos aí um ótimo resultado aí na realização de apreensões e prisões de pessoas que praticam ilícitos no âmbito do sítio aeroportuário. Agora, nem só de crime vive a polícia num trabalho no aeroporto, né? E eu me lembro de um filme que ficou bem famoso com o Tom Hanks, onde um passageiro acabou virando um morador da área internacional porque ele não conseguia entrar no país aonde ele está visitando. E ocorre isso aqui. Como é que se dá o caso de refúgio? Como é que se dá o caso de pessoas que entram sem visto, que entram querendo trabalhar, mas sem o visto de trabalho? Explica um pouco desse trabalho da polícia nesses casos. No passado, nós já tivemos situações semelhantes a essa do filme, de passageiros que destruíram o seu documento de viagem, não informavam qual era a origem da sua saída, de modo que se tornava inviável você aplicar o que dispõe a Convenção de Chicago. Quando um passageiro ele não tem documento de viagem ou é inadmitido aqui no território nacional, pela Convenção você tem o poder de reenviar esse passageiro para o país de origem, de onde ela teria saído. E em razão da não colaboração do passageiro, ele permaneceu aí por até 3 meses em áreas restritas de segurança, né, sendo tratado ou alimentado pela empresa aérea, até que em dado momento foi feita uma solicitação de refúgio, né? O refúgio também é algo que tem ocorrido com bastante, na solicitação tem ocorrido com bastante frequência. Nós recebemos aí passageiros de várias partes do mundo, partes que sofrem com conflitos que afetam a segurança de pessoas aí que vivem nesses países, pessoas que são perseguidas em razão de diversos fatores e que ao chegarem no Brasil, em alguns casos eles chegam ou sem um visto válido. Em alguns casos nós verificamos o uso de documento falso ou visto falso, ou a pessoa até não possui condições, não tem dinheiro, não tem condições de adentrar no território nacional, e apesar de nós estarmos diante de uma situação de inadmissão de passageiros, em função de uma solicitação de refúgio, a Polícia Federal ela acolhe essas pessoas, ela permite que essas pessoas ingressem no território nacional. Isso é previsto no nosso Estatuto do Refugiado. O Brasil é signatário da Convenção sobre Refugiados e é uma ação que tem caráter humanitário, que visa proteger essas pessoas, aí, proteger as suas vidas,
vidas, as suas famílias, e que em momento posterior essas pessoas são encaminhadas a entidades de assistência que estão presentes aqui no Brasil para o acolhimento, para encaminhamento, suporte durante as suas estadas no território nacional. Outro problema que ocorre, acredito que com frequência, porque a gente ouve muito, é a questão de passaporte, né, que é o documento do viajante e que ou às vezes é extraviado, ou às vezes a pessoa só descobre que está vencido quando vai viajar ou pouco antes de viajar. E recentemente nós tivemos um problema de matéria-prima onde a Casa da Moeda não tinha documento, né, para enviar para a Polícia Federal para poder fazer. É muito comum esse tipo de problema com passaporte aqui no aeroporto de Guarulhos? Nós trabalhamos também com atendimento ao público e dentro desse atendimento ao público nós acabamos recebendo alguns passageiros que tiveram problemas com seus documentos de viagem, né? Muitas vezes as pessoas esquecem, quando programam a sua viagem, de observar alguns requisitos aí para a realização da sua viagem. Um deles é a validade do documento de viagem. Alguns países são mais rigorosos, exigem validade de até 6 meses do passaporte, 3 meses, e de modo que o passageiro, ele, no momento do check-in, ou verifica que ele não atende a esse requisito, ou ele verifica que o seu documento está vencido. E dentro ali da regulamentação interna da Polícia Federal, nós expedimos, de acordo com a situação, passaportes de emergência. Em relação ao caso da Casa da Moeda, houve um problema também na confecção, na máquina que elaborava o passaporte. Na verdade, a Polícia Federal ela não faz o passaporte, existe um contrato com a Casa da Moeda, que é responsável pela elaboração do passaporte. O que a polícia tem são pontos de atendimento que fazem a coleta dos dados biográficos e dos dados biométricos da pessoa que solicita o passaporte. E esses dados são mandados para a Casa da Moeda, que é a responsável pela confecção do documento e pelo envio para a Polícia Federal do documento, que é feito também por meio da empresa dos Correios. E outro ponto também que afeta bastante aí a vida do passageiro, a viagem dos passageiros que nós observamos, é a posse da autorização de viagem para menores, né? Muitas pessoas também que vão viajar com menores acabam se esquecendo de obter essa autorização, quando esse menor vai viajar desacompanhado ou com somente um dos pais. Então, existe aí também algumas dificuldades aí em relação a esses passageiros, que muitas vezes nos procuram e nós damos as orientações necessárias para que seja possível obter essa autorização. Lembrando que a Polícia Federal ela não tem autoridade para autorizar o menor a sair do território nacional sem a autorização dos pais. Recentemente nós tivemos um caso na mídia em que duas menores, né, desacompanhadas, ao tentar entrar nos Estados Unidos, foram barradas e acabaram indo para um abrigo de menores para depois de alguns dias retornar ao Brasil, né? E alguns questionamentos aconteceu de, poxa, mas a Polícia Federal não viu isso daí? É papel da Polícia Federal verificar a validade da autorização? Na verdade, a autorização dessas menores para deixar o país, ela existia. O problema ocorrido nos Estados Unidos envolveu a imigração americana. E, aparentemente, né, para as autoridades americanas, essas pessoas estariam tentando adentrar no território americano com a finalidade de residir em território americano. E eles aplicaram o impedimento, nesse caso concreto, é um juízo que é discricionário de toda imigração, que é uma expressão de soberania do Estado, né, de admitir ou não um estrangeiro dentro do seu território. E o encaminhamento dessas
menores para uma instituição de acolhimento de menores, né, para um abrigo, é decorrente também da regulamentação interna daquele país, né? No caso, se fosse um adulto, o procedimento seria diverso. O procedimento seria o de inadmissão e de embarque do passageiro no próximo voo de retorno para o Brasil. Como eram menores, eles, seguindo a regulamentação americana, eles encaminharam essas menores para um abrigo, mas no caso concreto não havia qualquer responsabilidade da Polícia Federal ou ingerência da Polícia Federal em um procedimento do governo americano. Você falou em adulto, né? E é interessante o próximo tema que a gente vai falar, que é o tráfico de pessoas, né? Que se dá muitas vezes através do aeroporto e você tem a vontade daquela pessoa que está sendo vítima, mas ela tem a vontade de realmente participar dessa ida para uma ilha da fantasia que foi vendida para ela, né, de um melhor emprego, de altos salários, e ela quer, e muitas vezes ela é impedida pela Polícia Federal. Como é que se dá esse tipo de caso aqui no aeroporto? Pela legislação, a pessoa que está viajando com algum objetivo relacionado à imigração, a trabalho, ela pode ser vítima, né, de um crime que é chamado de tráfico de pessoas. Até pouco tempo, na legislação, o que havia em relação a esse crime era o envio de pessoas para a prostituição. Recentemente nós tivemos uma alteração do Código Penal que passou a abranger algumas outras situações, né, envio de menores, tráfico de seres humanos também para transplante de órgãos, embora isso já existia em algumas legislações esparsas. Essas pessoas são consideradas vítimas pela Polícia Federal. A pessoa que pratica o crime de tráfico de pessoas, né, para fins de responsabilização penal, é a pessoa que promove essa saída do território nacional. E realmente algumas dessas pessoas que realizam esse tipo de viagem acabam sendo enganadas por organizações criminosas, né, principalmente no caso de mulheres que são aliciadas para a prostituição. Em alguns casos elas são informadas de que trabalharão como babás, por exemplo, no exterior, empregada doméstica, e chegando no país de destino elas são encaminhadas para locais destinados à prostituição. Elas têm o seu passaporte retido e a sua liberdade privada. Nós já tivemos alguns casos aí envolvendo quadrilhas que promoviam essa movimentação. É um crime que é bastante difícil de se identificar sem uma investigação prévia, considerando que o passageiro ele está viajando para o exterior ali com vários sonhos ali, acreditando que terá condições de obter um bom retorno financeiro, e a polícia acaba sendo um óbice para a realização desse sonho. Recentemente no Brasil, o tema terrorismo ele acabou entrando na pauta de vez. Ele entrou na pauta e eu acho que nunca mais vai sair, né? Temos uma legislação, temos formas de trabalho, mas quando todo mundo pensa em terrorismo, lembra de aeroporto, até por causa do 11 de setembro, né? Como se dá o trabalho dentro de um aeroporto nesse quesito de terrorismo? O aeroporto, naturalmente, é uma estrutura crítica que é ameaçada pelo terrorismo. Segundo a Organização de Aviação Civil Internacional, é uma das estruturas mais ameaçadas. Nós temos o exemplo aí de 11 de setembro e de outros atentados que já foram praticados em aeroportos. A ameaça ela é permanente e ela é global. Então, no âmbito da aviação civil internacional, não existe país que não tenha um aeroporto ameaçado pelo terrorismo. Apesar de muitos países não serem alvo principal do terrorismo, eles possuem aviões, possuem rotas, empresas de países que são ameaçados pelo terrorismo. Pegando como exemplo aqui Guarulhos, nós temos diversos voos para a França, para a Inglaterra, para os Estados Unidos. Em razão disso, existe uma regulamentação internacional
para que os aeroportos eles mantenham um padrão internacional de segurança. Isso, inclusive, em alguns casos, é auditado por outros países. Quando um país ele cria uma linha de transporte aéreo para outro país, existe um acordo de transporte aéreo internacional, e dentro desse acordo os países eles se responsabilizam a observar normas internacionais de segurança. E existe dentro do território brasileiro o que é chamado Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil, que é um programa que segue todos esses requisitos internacionais. Existe toda uma regulamentação própria que tem por objetivo evitar, prevenir, reprimir o que nós chamamos de atos de interferência ilícita, que basicamente envolve o terrorismo, envolve qualquer ato que possa colocar em risco a segurança do aeroporto, dos usuários, dos funcionários, das operações aeroportuárias, de modo a evitar que uma pessoa consiga introduzir um artefato explosivo em uma aeronave, introduzir uma arma para a prática de sequestro. É algo que nós já estamos bastante habituados a lidar. Existe um plano de contingência, plano de emergência no aeroporto com o objetivo de fazer frente a esse tipo de ameaça. Quando ocorre algum atentado em algum país, eventualmente outras medidas adicionais de segurança podem ser estabelecidas em relação aí a outros aeroportos que estão conectados, né? Nós pegamos aí um exemplo aí do que ocorreu em 2006, né? Que houve um plano terrorista de explodir diversas aeronaves que sairiam da Inglaterra utilizando explosivos líquidos. Essas pessoas ingressariam em diversas aeronaves com explosivos líquidos e provocariam a explosão em vários voos, que alguns deles que iriam para os Estados Unidos. Aí a projeção é de que esse atentado mataria mais de 7.000 pessoas. E em razão disso houve uma reunião na ICAO, na Organização de Aviação Internacional. Existe um grupo de expertos em explosivos que recomendaram aos países que criassem medidas para evitar que um atentado dessa natureza pudesse ocorrer, né? Até por conta disso, hoje em dia, voos internacionais possuem restrição para embarque com líquidos, né, que podem ser uma ameaça para a aviação. Então, a aviação civil, a segurança da aviação civil, ela é bastante dinâmica, ela leva em consideração coisas que ocorreram no passado para adotar medidas que possam prevenir, que possam mitigar os riscos de que novos atentados ocorram. 11 de setembro para a aviação foi um marco. Nós tivemos aí uma grande mudança no sistema de aviação, né? Os estados ficaram mais sensíveis à questão da segurança da aviação civil. Para o senhor ter uma ideia do impacto que isso gerou na aviação civil internacional, nós tivemos uma paralisação do crescimento da aviação civil em 3 anos, né? Teve um grande impacto econômico para empresas, para operadores. Segundo a IATA, que é a Associação Internacional dos Transportadores Aéreos, existe um custo adicional para as empresas aéreas anual, só com segurança após os 11 de setembro, que ele supera os 7 bilhões de dólares. Então, é uma grande preocupação da aviação. E sempre novas tecnologias, sempre novos procedimentos são testados em aeroportos para garantir a segurança dos seus usuários, considerando aí o que nós verificamos no passado, o impacto que atentados tiveram em relação ao desenvolvimento da aviação. É um trabalho permanente e que é aplicado independentemente de nós sediarmos grandes eventos ou não, né? E é um trabalho que é realizado de forma conjunta. Ele é realizado em conjunto com operadores aéreos, com concessionários e até com cooperação dos passageiros. Todos têm ali a responsabilidade pela segurança dentro de qualquer aeroporto. É um ambiente bastante sensível e que demanda vigilância, alerta e revisão de procedimentos de segurança de forma constante. Doutor Marcelo, agradeço
a oportunidade que o senhor nos deu de conhecer um pouco mais o trabalho da Polícia Federal num aeroporto internacional, e deixo aqui a oportunidade para os seus comentários finais. Agradeço, acredito que as informações, essa oportunidade é muito importante para repassar aí as informações a respeito do nosso trabalho, de inclusive orientar os passageiros sobre alguns pontos que são importantes para serem observados quando da realização de uma viagem internacional. Fico à disposição para qualquer esclarecimento adicional, qualquer dúvida. Foi sempre um prazer recebê-los aqui com a gente no nosso aeroporto. Muito Nós obrigado. é que agradecemos. Polícia Cidadã, aqui a sociedade tem mais voz. Polícia Cidadã, aqui a sociedade tem mais voz.